Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre teste de aderência. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos com o teste Q-quadrado. Nesta aula, trabalharemos com o teste de Kolmogorov e Smirnov. Bom, qual é a lógica do processo de cálculo desse teste? Mais uma vez, as definições são as mesmas. O H0 vai medir se a distribuição testada pode ser utilizada para prever o comportamento dos dados observados. Já a hipótese alternativa, ou H1, vai medir o contrário. No teste Kolmogorov e Smirnov, nós temos D crítico e D teste. Se o D teste for inferior ao D crítico, aceita H0. Caso contrário, refuta H0. Em outras palavras, adotando um nível de significância de 5%, significa o seguinte: se o p-value for inferior a 5%, refuta H0. Se for maior, aceita H0. E para realizar o teste, podemos considerar duas outras estatísticas: o D mais e o D menos. Tá ok? Vamos considerar D mais como se fosse o valor à esquerda e D menos o valor à direita, ou vice-versa. Tá ok? Mas para frente ficará mais nítido como é calculado esses dois valores. Essa estatística mede a distância vertical entre os gráficos das duas funções, teórica e empírica, dos pontos xi-1 e xi. Com isso, podemos utilizar como estatística de teste o máximo entre D mais e D menos. Tá ok? Se Dn é maior que o valor crítico, conforme eu falei anteriormente, refuta a hipótese nula. Tá ok? Esse é o esquema geral de cálculo do teste Kolmogorov e Smirnov. Tá ok? Aqui nós temos os pares ordenados, como é montada a função observada. De uma forma mais simples, vamos por exemplo prático. Outra coisa, para identificar qual é o D crítico, temos essa tabela. N é o tamanho das amostras e o nível de significância. Sempre trabalharemos com nível de significância de 5%, ou 0,05, que é o mais adotado em artigos e em livros. Então, para amostras maiores do que 50, adota-se a raiz de 1,36 sobre raiz de n. Tá ok? Guardem esse valor. Vamos por um exemplo. Verificar se a medição de 10 peças segue uma distribuição normal de probabilidade. Nós temos aqui n igual a 10. Tá ok? São 10 amostras. O primeiro passo, nós temos os dados, que são extraídos daqui. Esse vetor, vamos chamar de vetor dados. E aqui nós temos o Fn, que é a função empírica, que é 1 dividido por 10. Então, 1 dividido por 10 é 0,10. 2 dividido por 10 dá 0,2. Assim por diante, tá ok? Conforme mostra aqui, ó, o vetor Fn. Ok? Vamos avançar. A função teórica, como ela é obtida? No Excel, utiliza a função dist.norm. Tá ok? Adotando cada x, x1, x2, x3, como a variável x, com a média de padrão e colocar na função 1, que é acumulado. Tá ok? Vamos obter esse vetor da função teórica. O próximo, esse valor aqui é obtido de forma absoluta, ou seja, 0,1086 menos 0,10, ou seja, esse vetor fx menos o vetor fn empírica, vamos obter esse outro vetor aqui. Lembrando que está tudo em módulo, tá ok? O último vetor é obtido da seguinte forma: 0,14 menos 0,10, obteremos esse valor aqui. Tá ok? Esse valor de 0,10 veio da função fx teórica, que permanece aqui. É a noção de fnx e menos 1. Vendo aqui, ó, 0,14 menos 0,10 dá esse valor. 0,23 menos 0,20 dá esse outro valor. E o mesmo processo
segue até finalizar a interação ou o cálculo. Nesse caso, é preciso verificar qual é o máximo dessas duas funções aqui. Então, o máximo desse vetor aqui é 0,177, tá ok? E o máximo desse outro vetor aqui é 0,10. O máximo entre os dois vetores fica sendo o d-teste, que no caso é 0,177, tá ok? Com a amostra n igual a 10 e nível significante 5%, temos d crítico igual a 0,41. Como o d crítico é maior que o d-teste, aceita H0, ou seja, a distribuição normal pode ser utilizada para prever o comportamento na medição de peças, tá ok? Aqui está o gráfico extraído do Minitab. Como é feito esse teste? Pelo software Minitab. É feito de uma forma bem simples. Só um segundo. Aqui está o valor de dados no software Minitab. Lembrando que essa versão que eu estou utilizando na faculdade possui licença. Então vamos no Stat, Basic Estatística, Teste de Numeridade. Vamos pegar o vetor dados, escolher Kolmogorov e Smirnov e dar OK. Então obteremos aqui esses valores. Verifica que os dados serpenteiam a reta com o Kolmogorov de 0,177, conforme obtido anteriormente, com o p-value de 0,15. Se o p-value for maior do que 5%, aceita H0. Ok? Avançando na aula. Próximo passo agora, vamos ver a aplicação dos dados que nós utilizamos para calcular o Q quadrado. Essa é a base de dados extraída do livro do Schuif medido em 2006. Nós utilizamos essa mesma base de dados para calcular se esses dados, a distribuição exponencial pode ser utilizada para prever o comportamento desses dados. Agora utilizaremos o teste Kolmogorov e Smirnov para medir isso. Ora, se pelo teste do Q quadrado foi possível, logicamente pelo teste Kolmogorov e Smirnov também deverá ser possível utilizar a função exponencial. Esse é o gráfico final. Vamos agora verificar como isso é feito no Excel. Nós temos aqui, primeiramente, os dados sem o outlier, tá vendo? Estão aqui. O primeiro passo para calcular o teste de aderência via Kolmogorov e Smirnov, nós teremos que verificar qual que é o menor limite e o maior limite. Nós sabemos que é 0 e o maior limite são 43, ok? Agora vamos verificar quais são os dados observados. Aqui, nesse momento, utilizaremos a função quantC igual quant. C pega todos os dados sem outlier, clicar em F4 para ficar constante, para agilizar os cálculos, voltar na nossa planilha original e clicar em 0. Então, os dados, a quantidade de informações iguais a 0 naquele conjunto de dados é igual a 3. Há 13 números, 0 naquele conjunto de dados. Vamos arrastar porque já indexamos a planilha. Vamos calcular a observação acumulada, que basicamente esse valor aqui, que está em D3, mais esse valor aqui. Ok? E na função esquerda, como é feito isso? Utilizaremos a função dist_expon. No caso de usar o Office 2010, a função é dist_r exponencial. O lambda será o valor observado. Desculpa, o x será o valor observado. E o lambda é 1 sobre a média.
Vamos clicar em F4 para ficar constante e deixar comum, porque será acumulado os dados. Clicando aqui 2 vezes, pronto, já foi feito para todos os 43 conjuntos de dados. À direita, basta pegar o segundo valor à esquerda e clicar em OK. O SX é basicamente normalizar os dados do vetor acumulado. Esse aqui dividido por esse vetor aqui, F4, para normalizarmos os dados. Agora vamos trabalhar com a função ABS, ou seja, absoluto, entre o S de x menos o valor à esquerda. Mesma coisa, ABS, absoluto, de S de x menos os valores à direita. E o D será o valor máximo entre esses dois vetores. Vamos clicar aqui. Vamos avaliar se os cálculos foram feitos de forma correta, coerente. Bom, nesse caso aqui, nós temos aqui será igual a 1, igual a 1, pronto. Nós encerramos.